tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, eu vou fazer para vocês um vídeo hoje um pouco diferente. No vídeo de hoje eu vou fazer uma leitura bíblica anual. O vídeo de hoje eu vou fazer uma leitura, obviamente, como eu disse, devocional diário, que já vai estar aí no título do nosso vídeo, do canal, tá bom? Espero que vocês gostem, que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua vida, abençoe a vida de todos os irmãos que eu desejo. Que Deus abençoe. Hein? Mas antes de eu começar essa leitura bíblica, eu vou orar pela sua vida, primeiramente, em 5 minutos. Em 2 minutinhos, tá bom? Só 2 minutinhos, não vou demorar, não vou extrapolar a hora, tá bom? Senhor Deus e meu Pai, neste momento de oração, Senhor, eu gostaria de agradecer a presença desses irmãos, Deus meu Pai, que estão vendo esse conteúdo, que estão assistindo nas redes sociais, eles que estão vendo meu conteúdo, abençoa a vida deles, liberta toda a palavra de maldição que está na terra, Deus meu Pai, abençoa a vida deste varão que está pedindo uma ajuda, Deus meu Pai. Abençoa, Deus meu Pai, a vida desse irmão que está querendo perdoar, querendo reconciliar, querendo confessar com o Senhor, Deus meu Pai. Abençoa. Amém. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Bom, desculpem, eu orei, eu ia falar que era 2, mas é 1, tá? Um minutinho de oração só para ajudar eu a conciliar, tá bom? Vamos lá. Hoje vamos ler em Êxodo, né? A gente vai falar, né? Porque tem gente, eu já vejo aqui na internet, né? Fazendo por falar de outra ordem, né? Mas eu não vou fazer, eu vou fazer a leitura bíblica, né? Para vocês sobre Êxodo, capítulo 5. E depois eu vou dar uma parada, vou explicar e depois eu vou falar para vocês, tá bom? Então vamos lá. Moisés e Arão falam com Faraó. E depois foi Moisés e Arão, diz a Faraó: assim diz o Senhor de Israel: deixa meu povo partir deixa meu povo para que minha celebração a festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Deus que vós ouvirás para deixar o Israel? Não conheço o Senhor, nem tenha pouco deixarei indo a Israel. E eles dizem: Deus dos Hebreus encontrou agora a busca de um caminho em 3 dias. Nós oferecendo sacrifício para que Deus tenha permanência, para que seja permanecente com a espada. O rei do Egito disse. Então o rei do Egito disse: Moisés e Arão, por que fazer o povo interromper as suas obras que são obrigadas? Então disse, agora no versículo 6, no caso, desculpem, é no versículo 6 sim, tá bom? Diz então Faraó, fala assim: povo da terra, vós abandonar as suas obrigações. Portanto, dá ordem ao Faraó que mesmo ao dia seja do povo, aos seus oficiais, dizendo: daqui diante se torna cada vez mais palha para fazer tijolos, então eles é o mesmo.
com palha para si. Então conta mais tijolo, faz antes a diminuição que está sacrificando ao nosso Deus. Sobrecarrega o serviço do homem e não confie em palavras mentirosas. Entre eu não vou dar palha, mas tomem vós serviço a diminuição. Então o povo está espalhando toda a terra do Egito, que estão em lugar de palha. Tá dizendo: acabe-se vós a obra da terra de cada dia. Havia palha, havia os oficiais do filho de Israel, e por que não acabem até ontem hoje? Por isso, oficiais dos dias fazem o clamor a Faraó, dizendo: porque vezes todos servos e fazem tijolos que são aminos. O povo quem tem a culpa, mas ele dizendo vosso, por dizendo, vai sacrificar sobre nas aflições que dizendo as tarefas de diminuição de tijolo diário. Encontrou Moisés e Arão que farão de Faraó, dizendo o homem que faz, dizendo que falem o Senhor, dizendo: porque me enviei, que apresentei que para falar, que maltratou esse povo de uma maneira livre do povo. Esse aqui é o que está dizendo aqui na palavra. Moisés e Arão falam com o Faraó. Primeiro ele fala aqui, né? Que fala que ele vai celebrar uma festa, né, galera? Vai celebrar uma festa, é tipo, vamos dar um exemplo, né? Ele tá ali, né, alguém tá fazendo uma festa, recebe um convite aí pra libertar. E é uma festa que onde Moisés está, no caso, está organizando, né? Tá dizendo aqui na palavra, onde Faraó, né, o rei, né, o Ramsés, no caso, quem vê muitos vídeos do Moisés, do filme do 10 Mandamentos, quem vê lá, tem um personagem, no caso não é um personagem, é uma pessoa interpretando o Ramsés II, que está na palavra que está aqui. Isso aqui é antes, isso aqui que eu estou falando aqui em Êxodo é antes de Cristo. Isso aqui é antes lá das épocas da pré-história antiga, que é o que ocorre aqui está dizendo, né? Que fala que igual fala que Deus dos Hebreus, né? Uns fala quem é esse Senhor, né? Outros falam é Deus dos Hebreus, é Deus do exército, é Deus da bênção, é o dono da bênção, é o dono do ouro, da prata, é o Pai Celestial, o Papai do céu que cuida da gente, tá bom? Então galera, onde eles falam Deus dos Hebreus, Hebreus é quem? É uma pessoa pobre que não tem dinheiro, mas no caso faz um trabalho importante, né? Caminhar por 3 dias do deserto. Então, ou seja, quem lê isso aqui e oferece sacrifício, o Faraó, o que eles dizer que estão falando de sacrifício. Obviamente, se for falar o sacrifício, tá sacrificando, obviamente, está dizendo aqui, o que, né, fala aqui, né? Então ele fala que o rei do Egito, no caso estou dizendo Ramsés, o faraó, no caso o rei, né, que está aqui, e o daqui, que fala que o povo tem ouvido por suas obras, vós as obrigações. Então o que o rei está, o rei ele queria saber, ele queria falar que o povo
falou para não interromper o povo, porque eles estavam trabalhando, fazendo boas obras em suas casas. Beleza? É igual diz aqui, o faraó, ele fala que eis que o povo da terra já em tudo faz abandonar suas obrigações. Então, ou seja, quem adorava faraó não tinha que abandonar, tinha que continuar com ele. Então, ou seja, é muito pecado que esses caras, que no caso esse faraó cometia, que esse faraó pedia para fazer, aí eles faziam um tanto de coisas erradas aqui. Então, ou seja, aí fala que no caso eles faz a conta de tijolos, né? Lá naquela época se fabricava tijolo demais. Sobrecarrega sobre os serviços não confia em palavras mentirosas, né? É o que hoje o mundo está dizendo, tá? Tá aqui espalhado pela terra. Aí tá dizendo aqui nas outras partes, entra os oficiais, né? Onde eles entram, né? Falando, né? Sobre não tem tijolo, haverá palha, e aí tá, gente? Aí quando chegamos aqui, ó, chegando aqui do versículo 17 até o 23, eles estão falando de maltrato, estão falando de algumas coisas que maltratam, porque é o que coincide aqui na Bíblia, tá bom? Então, ou seja, isso aqui é o que está escrito em nome de Faraó, que é o que quando ele chega. Agora vamos para a próxima, que eu vou para a próxima parte que eu vou ler para vocês, Êxodo. Deus promete livrar os israelitas. Agora vamos para a próxima parte. Bora lá. O que diz ao Deus que voz tem? Fala mais comigo. Eu sou o seu Acabe, de Isaac e de Jacó. Meu nome é todo poderoso na terra de Canaã, que quando o povo explique quando serve, que um filho de Israel em sua servidão pode ser resgatado ao braço, que a herança de tudo falou ao homem que dizer que fala quando tem ouvidos. Toda o Senhor fala Moisés e Arão mandamentos para os filhos de Israel. Faraó, o rei do Egito, tira os filhos da terra do Egito. Tem um outro tema aqui que eu vou falar para vocês, mas antes eu vou explicar. Deus ele tá falando aqui na Bíblia que o Faraó, né, tá querendo fazer mãos poderosas. Então, ou seja, ele faz uma coisa ali, né, acontece alguma coisa com ele aqui, né, dizendo que da aliança dos filhos, né, do povo, como é que eu posso falar? Tem uma palavra, né, que é tipo do Egito, né, pessoal do Egito, não sei falar muito, mas tem uma palavrinha aqui escrita, não sei, mas se você sabe e quiser colocar aqui nos comentários, pode colocar aqui, tá bom? A terra, onde eles falam sobre a herança, né, onde fala que perde, não ganha, aí isso acontece, tá bom? Agora o próximo tema que eu vou entrar para falar para você, para eu já poder entrar nele e explicar para vocês, é esse aqui, ó, que é o Gelijundihum, que agora são das outras pessoas. Eu vou ler aqui para vocês. A cabeça de meus pais, filho de primogênito de Israel, entre a família de Junk, que fala no Simão, quem diz aos filhos que a família estava dizendo na terra do Egito, dos seus exércitos que fazem no Egito, Arão. É o que diz aqui, né? O que a família, né, estava
querendo dizer, né, quando o Moisés chegar lá e ele fala que isso tá dizendo a verdade, tá bom? Que é o que diz, que é o que fala aqui, né, da geração, dos anos daquela época que a família começa a dizer que isso está acontecendo, beleza? Então vamos para a próxima que eu vou falar agora, que é o próximo tema daqui é Deus manda Moisés falar com o faraó. Não, eu vou dar uma lida aqui e depois vou explicar, mas é o que vai acontecer nessa parte. Vai acontecer que ele vai falar com o faraó, aí ele vai falar com o faraó, e aí ele vai falar assim: faraó, liberta meu povo. Aí vai falar não, aí Deus vai falar volta, aí depois vai voltar, aí depois ele fala Deus liberta o faraó, Deus liberta faraó, desculpa, liberta meu povo. Aí Deus vai falar, aí o faraó vai dizer assim não, aí depois outra vez ele volta a falar, faraó, liberta meu povo, não. Aí o que vai acontecer? Moisés vai louvar, no caso Moisés vai lavar as mãos e o Arão vai orar, vai lavar nas mãos e o Senhor Deus, o Pai Celestial, vai mandar as 10 pragas do Egito. Eu não vou ler outros capítulos aqui, porque senão esse conteúdo vai ficar longo demais. Já tá ficando longo, né? Mas não é extrapolando, tá bom? Vamos lá. Manda que fala outro dia, na terra que o Senhor no Egito, o Senhor fala com o faraó que dizendo ativo que se falaria ouvindo que está dizendo a palavra sobre Deus. Faraó tem um irmão, o teu irmão será profeta, que quando ouvirás que tira os seus filhos que sendo falando por o Arão, quando dizendo falando com o faraó para fazer lança o teu cajado e transforma em uma cobra. Então essa parte que eu esqueci de falar, tá? Pessoal, me perdoem, tá? É onde ele lança um cajado e transforma numa cobra. Então ele é um poder de Deus com aquilo, tá? Aí depois os oficiais do faraó jogam aí faz uma serpente engolir aquele tanto, são 2. E quem vê e quem acompanha muitos 10 mandamentos fala muito disso aqui, beleza? Aí fala aqui, né, que a ordem lança a vara para formar uma cobra, que lança a parte, pode ser o coração é engarecido sobre deixar o povo. Então é o que diz aqui. Ele chega até Faraó, fala com ele, aí joga o cajado no chão, vira cobra, vira serpente, a serpente engole as duas serpentes que foi transformada nos dois varão, vara, né? Na vara, no caso eu tô falando varão, mas é vara, tá? E agora eu vou dizer aqui dos 10 mandamentos, do primeira praga, tá? Que é pela manhã sobre as águas, quando à beira de um rio, que pode saber que o Senhor é vara, que faça, e dizendo que ao povo do povo do Egito estava com nojo da água, nem beberás que fede, nem dizendo que fala que foi ao famoso e cumpriu 7 dias. Então a primeira praga, eu já estou dizendo, é a água se transforma em sangue. Quando o faraó está lá no rio, aí o Arão, eles pegam o seu cajado, apresentam para o Senhor, e eles jogam, põem no rio, e o sangue, no caso que é de Deus, desce, no caso está no cajado sujo, chega na água
transforma em sangue. E morreu um monte de coisa. Algumas pessoas ficou com sede, peixes morreram, plantas morreram. Então aconteceu muita coisa nessa época. Se vocês quiserem mais leitura bíblica anual, essa leitura bíblica devocional diário, eu vou fazer para vocês mais deles. Esse aqui é só o começo. Se precisar de eu fazer mais, eu vou fazer, beleza? Então, tchau, gente. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa um like, comenta. Tchau, gente. Até o próximo vídeo e compartilha também. Tchau.